Quero relembrar exatamente o período que eu passei no Museu Nacional, onde eu comecei a minha carreira como antropólogo. Eu fui parte da primeira turma de antropólogos que realizaram um curso de pós-graduação em Teoria e Antropologia Social, coordenado por Roberto Cardoso de Oliveira. Era uma turma de 6 pessoas, poderia mencionar Alcida Ramos, Edson Soares Diniz, Hortência Caminha, Olídia Bevenuti, Roberta Mata e Roque Laraia. Na verdade, esse curso durou somente 3 anos, 60, 61 e 62, e somente em 68 o museu vai iniciar o seu programa de pós-graduação de acordo com as novas normas do Conselho Federal da Educação. Na verdade, o museu, segundo essas normas, o museu é o primeiro curso que segue exatamente essa norma, embora nós já na Escola Livre de Sociologia em São Paulo já havia um programa de mestrado já no final dos anos 30. E entrei para o museu, fui muito bem classificado, fiquei super feliz e tal. E o Gilberto seria então meu orientador, Gilberto Velho. E daí, bom, vim para o museu para fazer a pesquisa da folia. E foi muito gratificante esse período no museu, né? Porque acho que a gente, nessa época, ser aluno do Museu Nacional, acho que ainda era uma coisa assim bastante especial. E o museu vivia uma certa efervescência, era anos 80, muitas pesquisas se concretizando, né? Tinha o pessoal do Moacir, que fazia as pesquisas ligadas aos camponeses, aos trabalhadores rurais, o Gilberto, que trabalhava com antropologia urbana, que era um tema muito caro a ele, que vinha se constituindo mesmo com ele, né, com um grupo de estudantes que ele congregava, e eu entrava nesse momento nesse grupo de estudantes. Nesse período, o Gilberto abriu junto com um grupo de mulheres, alunas, eles abriram uma coleção na Zahar que se chamava... como era o nome? Era uma coleção de antropologia da mulher e fazia parte a Madu Gaspar, a Rosane Prado, a Maria Laura Cavalcante. Então, um grupo de alunos, né, que já eram alunos de doutorado e que depois também se notabilizaram como grandes antropólogos. Fui orientanda do professor Otávio Velho, com muita honra e com muita alegria, e fui também orientanda do professor Moacir Palmeira durante um curto, mas muito, muito importante pós-doutorado que eu fiz também no Museu Nacional em 2008, que foi na transição entre o fim do doutorado e o início da minha trajetória como professora na Universidade Federal. No museu, assim, as aulas eram muito puxadas, né? A gente lia bastante, era muita carga de leitura e muita carga de leitura internacional, que no início me espantou bastante, mas era também um ambiente em que eu fiz amizades, um ambiente assim que me trazia muito prazer, porque era um ambiente muito aberto, e tinha gente de outros países, e tinha gente de muitos lugares, e dava uma dinâmica às aulas, e uma dinâmica também da própria produção de conhecimento que eu desconhecia e estava começando a aprender. Eu fiz várias disciplinas por causa da carga horária das disciplinas do meu mestrado no exterior, mas isso me enriqueceu muito. Fiz teoria 1 com Carlos Fausto, teoria 2 com Márcio Goldman, teoria 3, que era etnografia, com Aparecida Vilas. Fiz um curso de etnicidade com Giralda Seifer, um curso de moralidade e ação coletiva e dominação em Weber com Lígia Sigoi e Federico Neighbor, um curso de dimensões de conhecimento etnológico com Carlos Fausto, Aparecida Vilaça
e Marcela Stockler, e um curso também de interpretações de Brasil com Gilberto Velho. Tudo isso foi muito rico, complementado com as atividades, com os pesquisadores que passaram por lá, as palestras, os eventos, e teve a sorte de ter 2 qualificações com Otávio Velho e Márcio Goman, e a orientação de Federico Neibur, que foi uma experiência formativa para mim, em termos de pesquisador e em termos de parceria, né? Continuamos trabalhando juntos, coordenamos um núcleo de pesquisa, o NUSEC, e, bom, todos esses anos para mim são marcantes. Primeiro semestre de 2004, eu fiz como ouvinte a disciplina de Relações Interétnicas, ministrada pela professora Geralda Seifert. Era uma disciplina que acontecia às quartas-feiras de manhã, se não me engano, de 9h30 a 1 ou 1h30. Pegava um ônibus em Belo Horizonte na terça-feira à noite, dormia a viagem, chegava na rodoviária, ia caminhando para a Quinta da Boa Vista, tomava um café da manhã na cantina com o Miguel, no Flor da Amizade, e assistia a aula da Geralda. Depois, às 2h30, pegava um ônibus de volta para Belo Horizonte. Isso foi um grande investimento que eu fiz, que evidentemente dependeu da juventude que eu tinha na época, mas que foi decisivo, transformador, inesquecível. O curso da Geralda, assim como outros cursos, eu fiz um outro curso com ela, depois já como aluna no museu, mas era uma disciplina séria, firme, sólida. Aquilo para mim foi de fato decisivo para que eu quisesse estar ali no museu como aluna de mestrado, depois como aluna de doutorado, e sempre como uma pessoa que vê o museu como o PPGás como uma casa mesmo, para onde sempre é possível voltar. Também entrava no museu em 2005 como professora, a professora Adriana Viana, que se tornou então minha orientadora. A Adriana Viana foi minha orientadora de mestrado, foi minha orientadora de doutorado. É uma amiga querida, uma pessoa que eu admiro profundamente, que eu quero ter sempre perto. Então eu vou falar dos cursos que trouxeram exatamente essa marca. Começo com o Teoria Antropológica 1, que eu tive com o Luiz Fernando Dias Duarte, que era meu orientador também durante o mestrado, acompanhou o trabalho que eu fiz sobre o espiritismo. No mesmo semestre eu tive a oportunidade de fazer um curso de leitura com o Luiz Fernando, em que nós vemos Dumont, Elias, Foucault. Um outro curso muito marcante foi de Teoria Antropológica 2, dado pelo Márcio Goldman, que na época não era professor ainda no museu, deu esse curso como convidado. O curso do Rubens César Fernandes, sobre religião e modernização. Esse foi, inclusive, o último curso que o Rubens César ofereceu no museu antes de se aposentar. E o curso do Otávio Velho, né, que foi um curso em que ele nos deu a possibilidade de ver e discutir o livro inteiro, escrito por um teólogo, e também foi muito importante na minha formação. Foi também uma oportunidade de conhecer melhor o Otávio, que se tornou o meu orientador no doutorado. Então eu fui lá para o PPGás, também queria estabelecer um diálogo com a Aparecida Vilaça, que se tornou minha orientadora, né, pelos temas que eu estava pesquisando e que ela também estava. E eu tenho certeza que esse movimento foi um movimento muito definitivo para a minha vida, né? Eu tive a chance de passar por uma instituição de produção acadêmica tão forte quanto as que eu vinha, né? E que ao mesmo tempo me direcionavam para pensar outras coisas, né? Agregar conhecimento àquilo que eu já tinha. Eu aprendi ali que essa valorização do trabalho intelectual, ela não precisa assumir um tom aristocrático, né? Ela não precisa resultar numa erudição balofa, nem servir para que a gente
construa barreiras diante do mundo e se encastele dessa ou daquela maneira, né? Eu acho que, muito pelo contrário, né, o tipo de conhecimento produzido ali um conhecimento ali, ele é encarado como um meio para a gente se engajar com o mundo, no mundo, né? Um meio para a gente se envolver com o mundo mais intensamente, né? Então, eu acho que eu aprendi ali no museu como é que dá samba, como é que é potente essa articulação ou conexão dos livros e das leituras com outras coisas. Para a minha geração, nas ciências humanas, o museu, o PPGás do museu, era um lugar mítico, absolutamente mítico. Eu tinha um sonho de estudar no museu, era como chegasse no topo de uma colina, em termos de estudos. E eu, então, consegui entrar na seleção do doutorado com Gilberto, né? Fui orientanda de Gilberto Velho. Gilberto, como todos sabem, era uma figura incomparável, né? Eu descrevi nos agradecimentos da minha tese como uma mistura de rigor e carinho, né? Isso que era Gilberto, era uma pessoa absolutamente rigorosa e carinhosa, né? Muito engraçado. As aulas de Gilberto eram seríssimas, mas sempre muito divertidas, como todos sabem. E eu tive o privilégio de estudar com uma pessoa cujos trabalhos foram fundamentais para todo o desenvolvimento da minha carreira posterior, né? Então, os trabalhos de Gilberto foram iluminadores de todo o trabalho que eu desenvolvi a partir do meu doutorado. E eu fui fazer a universidade na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e na verdade eu queria ser arqueólogo. A minha ideia era porque eu estudar arqueologia e antropologia, e a minha ideia era ser arqueólogo. Mas enquanto eu estava lá, eu fiz um curso sobre antropologia das sociedades indígenas da Amazônia com Peter Rivière, que meio que começou a mudar a minha trajetória. E nesse período, Rivière, primeiro ele ficou muito feliz de ter um aluno brasileiro, porque ele podia dar etnografias escritas em português. Então, eu me lembro que nesse período eu li o livro do Eduardo Vieira de Castro, Araueté, os Deuses Canibais, e eu li o livro da Aparecida Vilaça, Comendo como Gente. Na verdade, eu tinha um projeto mais de longo prazo de voltar para o Brasil. Eu só não sabia muito como, nem porquê. E com essa conversa com o Eduardo, lendo essas etnografias, eu comecei a formular essa possibilidade. E eu fui conversar com Peter Rivière, que era o meu professor lá e que seria meu orientador no mestrado se eu ficasse, que falou para mim que se eu quisesse trabalhar com etnologia indígena, eu tinha que ir para o PPGás, que não tinha outro lugar, que ali onde estava se fazendo a melhor etnologia indígena. Então, acho que eu tenho que dizer do PPGás é que, assim, enfim, obviamente, profissionalmente, não teve nenhum... É o melhor lugar que eu podia estar para aprender a disciplina que eu queria aprender. Pessoalmente, não tenho qualquer pudor em reconhecer que tenho tentado fazer desse modelo um padrão para o meu trabalho, agora como professor universitário. No PPGás, aprendi boas maneiras acadêmicas, a ser cuidadoso com o tempo dos outros, com a pontualidade. Aprendi a ter pudor e a me conter, para não abrir a boca se, porventura, a ousasse aparecer na sala de aula sem ter lido o texto. Aprendi a ler o texto e ainda assim a duvidar da minha própria compreensão. Aprendi que opiniões pessoais, por mais sofisticadas, bem intencionadas e bem informadas que possam ser, jamais podem substituir a leitura rigorosa dos textos e dos autores. Eu tive a honra de coordenar junto ao querido professor Luiz Fernando Dias Duarte, e graças ao empenho do professor Antônio Carlos de Souza Lima, o primeiro mestrado interinstitucional em antropologia social, promovido pelo PPGás na Zona da Mata Mineira. Foi uma experiência que iniciamos em 2015 e agora vai se encerrando com a formação dos primeiros 9 mestres em antropologia social nessa região do país. Com esse depoimento veio muita coisa na minha cabeça, pequenas lembranças que preenchiam o dia a dia do cotidiano, da vida lá no museu. Um piquenique no Jardim das Princesas com a turma do professor Otávio Velho, a arara que gritava enquanto o professor Moacir dava aula,
a Lígia, que roubava cigarros escondidos durante os intervalos, as conversas que eu tive com o Antônio na salinha dele, os amigos que eu fiz, as amizades, as relações que se mantêm firmes até hoje. O PPGás e o museu certamente não existem mais da forma como a gente conheceu. Só que apesar de tudo, o PPGás, e é isso que eu queria compartilhar, ele representa e foi para mim uma abertura inestimável de caminhos, justamente por eu ter cruzado com pessoas com trajetórias tão diversas e tão ricas, desde professores e professores, um quadro docente realmente impressionante, até funcionários e funcionárias, seja da UFRJ, terceirizados, da secretaria, da biblioteca, pessoas sempre muito dispostas, e os colegas com quem eu tive a oportunidade de aprender e conviver, cada um com seus interesses e suas perspectivas próprias, né? A minha área de pesquisa atual era uma área que não estava muito desenvolvida na época no museu, que é gênero e sexualidade. E o Otávio foi justamente meu orientador de mestrado. Ele, que é uma pessoa que trabalha com política, que trabalha com religião, orientando uma garota argentina que queria trabalhar com sociabilidades lésbicas. Lá fomos nós achar algumas linhas de diálogo que tinha mais a ver com natureza e cultura, com o que a gente estava aprendendo em Teoria Antropológica 2, que era a disciplina que o Otávio estava dando naquela época. No doutorado, justamente no ano que eu comecei o doutorado, a Adriana Viana entrou no museu. E foi uma salvação também, porque fazer um doutorado era já entrar mais numa área mais explícita e mais estrita de conhecimento. E então com a Adriana conseguimos conversar bastante bem, conseguimos ter nossos diálogos e levar adiante aquele doutorado que eu cismava em continuar com as sociabilidades lésbicas no Rio de Janeiro. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado no PPGás, Museu Nacional, entre 2000 e 2006. Fico feliz de ter feito parte um pouco da história dessa instituição e mais feliz ainda por que essa instituição tenha feito parte da minha história também, né? Então, nesse momento em que o PPGás está cumprindo aí seus 50 anos de existência, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço, minhas felicitações aos professores, aos meus colegas e aos técnicos e funcionários dessa casa. Um grande abraço, parabéns PPGás, até a próxima. Na seleção, o professor Otávio Velho fazia parte da minha banca e logo nesse momento eu tive a nítida certeza que o Museu Nacional era uma instituição diferente. Um grande nome da antropologia brasileira, o professor Otávio comportava-se sempre como se estivesse no mesmo nível de todos os alunos. Cumprimentava-nos, perguntava pela família e nunca se comportava como uma estrela. Da mesma maneira, a minha professora, orientadora, Geralda Seifert, sempre me tratou de igual para igual. Éramos todos pesquisadores e esse era o grande diferencial do Museu Nacional. Ser aluno da professora Geralda era um privilégio, alguém que era capaz de sugerir livros e depois correr na biblioteca para ajudar-nos a encontrá-los. Foi realmente uma experiência muito boa essa passagem pelo Museu Nacional que marcou toda a minha vida acadêmica. Me considero privilegiada por ter sido aluna do Museu Nacional e especialmente por ter sido orientada por Geralda Seifert. Eu terminei o meu doutorado no PPGás, no Museu Nacional, em 2010 e hoje eu sou professor no Instituto de Medicina Social, na UERJ. Nós sentimos muito o incêndio que se abateu sobre o museu. Nos dias seguintes, era curioso, havia cinzas, né, nos corredores da UERJ, então havia uma dimensão física e simbólica, né, que se refletia na casa ao lado.
Mas o fato é que esse cinquentenário é motivo para festa, não é? Para renovação, para celebração. A minha entrada no museu se deu no ano 2014, no curso de doutorado. Foi o ano da implementação da política de ação afirmativa destinada a candidatos negros e indígenas. Essa política de ação afirmativa implementada no Museu Nacional serviu de modelo e parâmetro para a constituição e implementação dessa política em outros departamentos de antropologia espalhados pelo Brasil, né? Um outro ponto que eu considero importante é destacar também a consolidação, a criação do coletivo Marlene Cunha, coletivo negro de estudantes do museu, que passou a pontuar atividades acadêmicas e extra-acadêmicas que tem como pano de fundo a questão ético-racial. Então, a minha passagem no museu se deu diante desse cenário de implementação de uma política pública específica para um segmento populacional, né, que ainda é invisibilizado na academia. Quero ressaltar que os cursos do museu, eles são cursos de formação. É como se você saísse, né, depois de fazer as disciplinas, formado naquele assunto que tratava a disciplina, né? Então eu fiz a Teoria Antropológica 1 com o professor Luiz Fernando Dias Duarte, Antropologia Urbana com o professor Gilberto Velho e Religião, Antropologia da Religião com o professor Otávio Velho. Então, o importante é que dentro do Museu Nacional eu tive a oportunidade de todos os meus interesses científicos, eles foram contemplados na minha formação. Giralda Seifert, bem mais sóbria e muito menos ameaçadora para o ego dos alunos, mas não menos rigorosa, nos deixou a compreensão da relação entre história e antropologia e um exemplo do trabalho intelectual como um ofício, a ser realizado pelo acúmulo cotidiano de pesquisas e leituras, não dependente de intuições brilhantes ou de insights geniais. Um ofício sem os encantamentos e mistificações que Lígia tanto se preocupava em apontar para desfazer, nos lembrando sempre, para começar, que o mundo acadêmico era um mundo social como qualquer outro. Giralda tinha uma produção intelectual sólida, vasta, apoiada em arquivos e documentos, nas melhores regras da arte e da história, sem nada dever, contudo, à magia do etnógrafo, aos insights surpreendentes, mas não caídos do céu, que a antropologia é capaz de produzir pela colocação em presença das categorias nativas e das categorias antropológicas do pesquisador. E aí voltamos à construção dos objetos de pesquisa em ciências sociais. Longa vida a Giralda e a Lígia, que legaram a seus alunos esse saber fazer. Tive a oportunidade de fazer cursos que foram realmente incríveis e que mudaram a minha percepção da antropologia, né? E mudaram a forma como ampliaram o meu conhecimento, obviamente, mas mudaram a própria percepção que eu passei a ter do que é a antropologia. É claro que não teria como eu deixar de fora quem me incentivou a ter esse tipo de formação ampla, né? Que foi o meu orientador, o Luiz Fernando Dias Duarte, que, embora eu não tivesse nenhum interesse por sociedades camponesas, né, me incentivou a fazer o curso, e me incentivou também a fazer o curso do Carlos Fausto de etnologia, então que disse, olha, tem esse curso, tem aquele curso, por que você não faz, né? O de sociedades camponesas eu pensei assim, nossa, mas eu nunca vou trabalhar com esse tema, não é algo pelo qual eu tenho interesse, né? Eu ainda falei isso para ele, tinha sempre uma relação bastante franca com o Luiz Fernando, e falei assim, nossa Luiz, mas eu não tenho interesse nisso, de sociedades camponesas. Ele falou assim, não, mas é um curso importante, é um curso de formação. Eu falei para ele, tá, eu vou assistir as primeiras aulas e aí eu decido, tá tudo bem? E eu acho que foi um dos melhores cursos que eu pude fazer durante a minha experiência como aluno de pós-graduação, o curso do Moacir, no qual eu aprendi, assim, muito. A minha
experiência de orientação com José Sérgio, com quem eu trabalho até hoje, eu levo memórias muito divertidas, né? Os cursos do Sérgio sempre começavam de um jeito e terminavam de outro. O primeiro dia de aula a gente nunca sabia exatamente o que ia vir pela frente, e no final estava todo mundo sempre surpreso, emocionado e comovido de quantas voltas aquele curso dava e para a gente chegar onde a gente tinha que chegar. Me marcou muito também como professora, né? Fui por 15 anos professora de História. Me marcou muito também a experiência de ser aluna da Lígia, né? Lígia tinha um jeito muito peculiar de discordar de alguém e de marcar seu ponto de vista, e acho que eu levei isso comigo, uma crítica persistente, uma teimosia até em abandonar certos autores e perspectivas, né, por qualquer modismo. Então acho que de toda a minha formação, e juntando a isso a generosidade do Moacir, né, a forma como ele na verdade orientava todos que passavam por ele, se sentiam um pouco orientados, né? Ele lia nossos trabalhos, ele dava contribuições assim de graça, de bandeja. A relação com a antropologia brasileira foi para mim uma experiência muito importante na minha formação, mas particularmente a antropologia feita no PPGAS. Por outro lado, a experiência de fazer pós-graduação no Museu Nacional foi uma experiência humana super importante na minha vida. Eu encontrei um monte de pessoas que atualmente são meus amigos, que são colegas antropólogos brasileiros, argentinos, colombianos, de outros lugares do mundo, e isso é uma coisa muito importante também. Concretamente, o PPGAS para mim foi a possibilidade não só de uma formação de excelência, como também de realização de pesquisa de campo, porque a instituição preza muito por isso. Eu realizei minhas pesquisas em Altamira, no sudoeste do Pará, integralmente custeadas por recursos públicos, institucionais ou vinculados aos projetos da professora Adriana Viana, que foi a minha orientadora, e do professor Antônio Carlos Souza Lima, meu supervisor no pós-doutorado. O investimento que o Estado depositou nessa instituição foi fundamental para a minha trajetória acadêmica, foi fundamental para a instituição a qual eu faço parte hoje, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a universidade mais ousada, e, consequentemente, para os meus estudantes, ou seja, para a ciência no Brasil. Eu desejo ótimas comemorações a todos e um forte abraço. Meu nome é Rafael Fernandes Mendes Júnior. Eu entrei no Museu Nacional em 2011 para fazer o curso de doutorado em Antropologia Social sob orientação da professora Aparecida Vilaça. Foi uma experiência marcante do ponto de vista intelectual e técnico com relação ao apoio que sempre obtive dessa instituição para a realização de campo junto aos Guarani no Pará e no sul fluminense. A relação com o museu e o incêndio me marcou muito porque na sexta-feira que antecedeu o incêndio, se não me engano, dia 29 de agosto, eu fui o último a sair do prédio por volta das 7 horas da noite e certo de que voltaria na segunda-feira. Infelizmente, aconteceu toda aquela tragédia. É isso. Então, após esse evento, todo que marcou o Museu Nacional, estamos aqui agora empenhados na luta de reconstrução e salvamento, cada um com suas memórias particulares para contribuir com o museu. Eu lembro da facilidade que a gente tinha, claro que muitos não conseguiam o orçamento completo, mas havia um esforço sem dúvida, um esforço muito grande do programa em garantir, né, que as pesquisas fossem realizadas, pesquisas de campo e também a presença em eventos científicos. Eu pude aproveitar, me beneficiar dos editais dessas duas modalidades que saíam. A outra coisa são as condições privilegiadas de ter a Francisca Kelly, né, e não só o acervo da biblioteca, mas poder percorrer as estantes, né, era uma experiência que realmente, vira e mexe, a gente tinha descobertas inesperadas, que eu acho que isso era muito bacana também. Não dá para deixar de destacar o corpo de técnicos, de funcionários, tanto contratados como concursados da FRJ, que compravam, né, a bandeira do programa, como bandeira do museu, e que tornavam essa formação especial, a quem eu, de certa maneira, sou tão devoto e grato, né, construíam essa formação fazendo tudo isso ser possível. Quando eu vi o museu pegando fogo, eu fiquei chocada, fiquei triste, mas eu não fiquei surpresa, não. Aquilo era quase que já anunciado há muito tempo, e
a expressão máxima do descaso do país com a sua ciência, né? Eu fico triste, mas ao mesmo tempo vendo os professores e alguns colegas que passaram também pelo museu nessa mobilização para reerguer e para fazer com que o museu volte a estar instalado no seu lugar de origem, né? Só que sem precariedades. Fico também muito orgulhosa. Parabéns pelo 51º aniversário e sigamos em frente com coragem e com dedicação, que tudo vai se ajeitando e tudo é possível. Queria mencionar dois colegas da turma de mestrado, o John Comerford e a Adriana Viana. Nós fomos da mesma turma e é muito legal, ter essa experiência de estar falando para antigos colegas que se tornaram professores nesse lugar que foi super importante para mim. Então, um abraço especial para eles e também para todos os demais professores e colegas aí do Museu Nacional. Bom evento para vocês, Museu Vive, e parabéns para o PPGás. Eu deixo um salve aqui para esse evento e confiando na produção científica e na colaboração acadêmica produtiva do evento. Nesse momento, eu aproveito para enviar minhas saudações aos meus colegas do Museu Nacional, que completa hoje 201 anos, e relembrar o triste momento em que eu liguei a televisão e vi o museu incendiado. Mas eu tenho confiança, tenho a certeza que o museu vai renascer da cinza e voltar a ser a grande instituição que ele sempre foi, em ciências sociais e também em ciências naturais. Eu queria deixar uma homenagem a todo o corpo docente, que faz parte da minha vida, ao meu orientador, que eu não posso deixar de mencionar, Luiz Fernando Dias Duarte, e aos professores que deixaram a gente, nesse período, Gilberto Velho, Geralda Seifert, Lígia Sigor, pessoas que não foram embora, porque estão por aí ainda, estão por aí nas nossas ideias, estão por aí na nossa biblioteca, que vai sendo renovada. Torcer por mais cinquentenários daqui para frente. Parabéns para o PPGás. Gostaria de terminar o meu depoimento com uma fala positiva, citando um trecho de um texto escrito pelo Freud, que chama Sobre a Transitoriedade. Então, abre aspas. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio, e nossa libido fica mais uma vez livre para substituir os objetos perdidos por novos igualmente ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. É isso.